Oi, gente, tudo bom? Bom, então a gente vai começar com os exercícios de razão e proporção. E o primeiro exercício que eu vou fazer, ele é bem simples, nem exige conhecimento das propriedades de proporção ou conhecer muito de razão. A gente consegue, inclusive, fazer aí por raciocínio mesmo. Mas eu quero fazer, é uma questão tranquila e eu vou compartilhar com vocês. Então, para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: uma parte de cimento para 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? Bom, fazendo a interpretação então desse enunciado, o que é importante a gente perceber? Primeiro, que eu tenho proporções ali. Para que eu tenha um concreto, qualquer volume, qualquer quantidade, dentro do que eu tiver ali do total, eu tenho que ter uma parte de cimento para 4 partes de areia para 2 partes de brita. Esse é o primeiro detalhe. Segundo, ele me falou que o caminhão betoneira tem 14 metros cúbicos de concreto. O que isso aí nos diz? Que eu tenho um caminhão, uma caixa ali, um baú, e dentro desse baú tem 14 metros cúbicos de concreto. Esse metros cúbicos me diz que esse número que ele me deu é uma grandeza relacionada a volume. E aí, mais uma pegada que eu acho interessante a gente perceber é que se eu tenho esse baú e eu tenho uma unidade de volume, eu não estou falando de um retângulo qualquer, eu estou falando de um paralelepípedo, porque ele tem profundidade, ele tem largura e ele tem comprimento. Então, se eu precisar usar qualquer tipo de fórmula da geometria, eu tenho que pensar em um paralelepípedo, tá? Eu coloquei aqui para vocês duas coisas que eu acho importante, vale lembrar, que são as fórmulas da área de um paralelepípedo e do volume. Se você prefere decorar do que interpretar, e às vezes é muito mais fácil mesmo, vale a pena anotar. Então, a área total do paralelepípedo tá aqui, e aqui embaixo o volume, beleza? Então tá, eu tenho uma parte de cimento para 4 de areia, para 2 de brita e o volume total daquilo ali são 14 metros cúbicos. Essas são as informações que eu tenho no enunciado. E eu quero saber o volume de cimento, que é uma X parte desses 14 metros cúbicos. Como que eu vou saber isso? Se eu somar as partes de cada uma, eu tenho o conjunto que vai ser igual a 14 metros cúbicos. Então, cada uma vai contribuir com um volume diferente, na sua proporção, de 1 para 4 para 2. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar exatamente essas proporções e somar, que elas formam um total. Então, 1 mais 4 mais 2, 7 partes. Tá, beleza. E aí, o que eu faço agora? Agora você vai saber quanto que é cada parte. Então, o volume total, ele já te deu, são 14 metros cúbicos. E se você rachar esse volume total em 7 partes, você vai saber quanto que cada parte equivale. Então, a gente fala que uma parte vai ser 14 dividido por 7, que vai dar 2 metros cúbicos.
Como no enunciado ele pediu o volume de cimento e esse volume de cimento equivale a uma parte, ele vale 2 metros cúbicos. E quanto que vale a areia? 4 partes. Então, se cada parte é 2 metros cúbicos, a areia corresponde a 4 vezes 2, 8 metros cúbicos. E a brita a 4. Então, 4 metros cúbicos. Então, 8 mais 4 mais 2, fechou. 14 metros cúbicos do volume total ali. Esse exercício ele é bem tranquilo, mas eu quis compartilhar com vocês, que é uma maneira até da gente ficar mais tranquilo para poder colocar a matéria em prática. Se você ainda tiver dúvida, tiver alguma ideia diferente da que eu tive para resolver a questão, me manda para a gente compartilhar com outros alunos, porque talvez a minha forma de explicar não é a mais fácil para outras pessoas. Muito obrigada para quem me assistiu até o final e me acompanha que eu vou fazer de tudo para ajudar vocês.